Olá pessoal, eu sou a Tê Castro e hoje eu vou comentar sobre a novela mexicana Cachito do Céu. Essa novela é protagonizada por Maite Perroni, tá? Ela é uma novela bem diferente, tá? E para muitas pessoas vai ser inédita, porque ainda não passou no SBT. Mas antes de fazer meus comentários, não se esqueçam de se inscrever no nosso canal. Dê essa forcinha pra gente. Cachito do Céu é uma novela um pouquinho diferente, né? A Maite Perroni, ela faz o papel de Renata, a noiva do Cachito. O Cachito é um jogador de futebol, né? Estão lá numa partida de futebol, ele tá lá jogando futebol, tá lá a Renata torcendo por ele. Nisso o tempo começa a fechar e um raio cai em cima do Cachito. E ele morre. Este era eu, Cachito, um craque do futebol profissional, até que lá em cima fizeram besteira e me levaram por engano. Agora me mandaram de volta pra terra, neste corpo. Aí corre todo mundo lá pra tentar socorrer, mas não adiantou, ele já morreu. Aí mostra ele num lugar onde todo mundo tá de branco, né? Quer dizer, que ele morreu e ele está em um local como se fosse o céu, mais ou menos assim, né? E ele tá lá. E um monte de gente reclamando, parecia uma fila de banco. E você tem que pegar a numeração para reclamar, porque ele quer saber o que está ali, porque ele morreu. Porque ele não tinha que morrer, ele tinha que casar com a Renata. Aí, só que o número dele estava no 30 e poucos, o número dele era 700 e pouco. Então, demorou a beça. Então, ele ficou lá, esperando. Nisso, passa-se 6 meses. Aí, depois de 6 meses, ele é atendido pelo anjo Ariel e Ezequiel. Aí, quando um do anjo olha, não era a hora dele morrer. Eles pegaram a pessoa errada. Trocaram a letra. Um era com Z, outro era com S, um negócio assim. E ele morreu na hora errada. Não era para ele ter morrido. Aí fala para ele que ele pode voltar. Mas só que como já se passou 6 meses, não existe mais corpo. Então ele teria que voltar num corpo de uma outra pessoa, reencarnar numa outra pessoa. Mas ele queria que fosse perto da família dele. E perto da família dele só tinha quem? Um padre. E ele reencarna, parece como um padre Salvador. Los ángeles, al darse cuenta de esto, lo regresarán a la tierra, pero en otro cuerpo. Padre! Só que com a condição que ele não pode contar para ninguém o que aconteceu. Que ninguém pode saber que ele é o Cachito. Porque houve um erro. Senão, o Ariel e o Ezequiel vão ser punidos. Então ninguém pode saber. Então ele volta. Só que aí ele chega como padre Salvador e ele não entende nada de igreja e ele vai ter que celebrar a própria missa de 6 meses dele, de morto. E ele não sabe fazer nada. Aí é uma complicação, fora que vai logo querer chegar perto da Renata para falar com ela. E não pode. Ele chega, abraça, todo mundo acha estranho, que padre é esse que está abraçando? Aí, o que acontece? Ele é chamado de novo lá para cima pelos anjos, aí chama atenção. Se você chegar perto dela, você vai voltar de vez aqui para cima e não vai descer mais. Ah, tá bom, eu vou me comportar. E nada dele se comportar. Então, várias vezes ele é chamado a atenção, porque ele não aguenta ficar perto da Renata. Aí quer chegar perto da mãe dele, da irmã. E ele não se comporta. Até que tem uma hora, né, que esse padre Salvador, né, que é o Cachito, ele acaba ganhando um anjo da guarda, que também não adianta de nada, mas que fica tentando vigiar ele, né, tentando orientar ele, para ele não chegar tão próximo assim da Renata, não parecer que conhece ela, né? Que ele é o padre Salvador. Ele não pode sair abraçando ela, pegando na mão dela,
né? Que nem ele estava fazendo. E vai mostrando aí várias vezes. Os anjos têm que chamar ele, atenção, vai e volta, né? E vai mostrando também a história da família, né? Dessa Renata, porque o pai dela, o Pupi, ele é jornalista esportivo e trabalha com o Fábio, né? Que é um cara lá, todo metidinho, que gosta, diz ele que gosta da Renata e fica dando em cima dela. Porque ela também é jornalista esportiva, só que o pai não quer que ela trabalhe como jornalista esportiva. Então ela vai procurar empregos em outros locais, só que ela não consegue. Ela não consegue, porque eles são radialistas, né? Então ela não consegue falar no microfone. Então ela tem algumas restrições, né? E tem uma amiga que é apaixonada por esse Fábio, que atrapalha ela. A mãe dela, a Tetê, é traída pelo pai, pelo Pupi. Essa mãe é uma meio desmiolada lá, só sabe servir a igreja. Aí tem as beatas que ficam lá atrás do padre, né? A outra que a tia lá da mãe do padre, que é apaixonada pelo sacristão. E um monte de fofoca. Então um monte de trambiqueiro aí nessa novela. Um monte de gente. Então tem várias histórias, mas a história central, tá? Vai ser a história, né? Desse Salvador que vai ter que se conformar, que é padre, e ele tem que se portar, mas ele não consegue. Ainda mais quando esse Fábio se aproxima demais dela, aí tem briga, ele dá soco, e acontece um monte de confusão, até que ela briga com o padre Salvador, que ela chama a atenção dele. Por que você está se metendo na minha vida? Aí ele começa, né, com o tempo a melhorar e a entender que ele não pode se portar assim. Mas aí ele vai se transformando. Então o que acontece? Ele acaba deixando de ser padre para ele tentar um relacionamento com a Renata. Porque ele causa muito tumulto como padre. Então, e fora as confusões que tem na novela, né? Então ele vai acabar ajudando a mãe dele, que está perdendo a cafeteria que tem. Vai se meter lá nos assuntos que a irmã dele tem um vigarista como namorado, um jogador de futebol que engana ela, e ele vai ajudar a irmã, né, a no final ver, só que ninguém sabe quem ele é. Todo mundo acha que ele é o padre Salvador, que deixou de ser padre, né, e agora vai se aproximar, né, da Renata, vai pedir uma chance para ela. E aí ela acaba dando, porque esse Fábio vai se mostrar que também é um trambiqueiro. Ele e o pai dela são dois trambiqueiros. Então, a novela tem muito, muito trambique. Aí vai mostrar, né, os dois se envolvendo, mas o pai também não quer. Ele acha que todo mundo é muito pouco para a filha dele. Que tem que ter algo mais. Tem que ser mais rico, quer mandar a garota ir para o Canadá, para ela ficar longe de todo mundo, longe do Fábio, longe do Salvador. Mas aí ela acaba, né, que ela fica, vai tentar trabalho, vai conseguir e vai acabar dando uma chance para o Salvador. E ela vai acabar gostando, porque no caso, esse Salvador é o Catito, que era o ex-noivo dela que morreu. Então, logicamente, né, vai ser aquela paixão que eles sentiam, vai aparecer. Só que esse pai dela, esse Pupi, ele teve uma relação extraconjugal e ele tem um filho. E esse filho queria jogar futebol num clube, onde esse Pupi, ele indica as pessoas, só que ele não quis indicar o garoto, porque ele ganha dinheiro indicando. E só que aí acaba que a mãe conta que ele é filho de quem é, e a Renata acaba sabendo. E a mãe desse garoto acaba contando para todo mundo
que ela sempre foi amante desse Pupi. Então, por causa disso, ele quer se livrar do garoto. Quando esse Matias, né, vai atravessar a rua, vem esse Pupi com o carro para tentar se livrar dele. Mas o Pupi ainda não sabe que esse Matias é filho dele. Aí, o que a Renata faz? Ela vê. Então, ela sai correndo para impedir que o pai, né, o Pupi, que é o pai também da Renata, mate o próprio filho. Então, ela vai para frente. Só que aí, ele vai, atropela a Renata, a própria filha. E ela fica toda quebrada. Ela vai para o hospital entre a vida e a morte, né? Só que aí ela e o Salvador estão um pouco afastados. Aí o Salvador fica sabendo e sai correndo, né? E vai para o hospital, vai todo mundo lá para o hospital. E ela entra em coma. Aí o Salvador vai falar com ela. E nisso, parece que os aparelhos desligam como se ela tivesse morrido. Aí o que acontece? A Renata vai para o mesmo local onde o Catito estava, lá no céu, né? Falando, só que ela foi falar com os dois anjos, com o Ariel e o Ezequiel. Aí, né, os dois falam para ela que o Catito é o Salvador, que tudo isso que ele fez foi pelo amor que ele tinha por ela. Que ele morreu, né? Mas aí ele voltou, porque ele morreu errado. Voltou, não se incomodou de voltar como padre, só para ficar perto dela. Para ficar do lado do grande amor da vida dele. Aí depois corta esse pedaço, aí mostra, né, esse Fábio sendo preso, mostra esse Pupi ficando maluco, mostra outras coisas acontecendo na novela, porque tem outros núcleos, né? E depois chega e mostra, vai mostrar o casamento, né, do Salvador, né, com a Renata. Aí o irmão, né, o Matias, fala que como o pai não tá lá, que vai entrar com ela na igreja. Então entra, aí tá todo mundo chama de Salvador, que é o Catito, né? E ele tá lá todo feliz que vai casar com o amor da vida dele. Aí, né, na hora que eles estão lá fazendo, né, cada um fazendo seu voto, né? Aí ela fala no ouvido dele. Aí ela fala no ouvido dele: a vida sem amor não é vida. E pisca o olho para ele. Essa era a frase que o Catito falava para ele. Essa era a frase que o Catito falava para ela. Então, ela pisca o olho para ele como se ela soubesse, como ela estivesse dando a entender que ela sabia que Salvador era do Catito. Aí ele fala: graças a Ariel e Ezequiel. Aí o padre: o que foi? Aí os dois riem. Aí celebra o casamento, né? Os dois se abraçam. Aí termina, né, a novela. Então, assim, eu gostei da novela. O início foi meio assim, meio estranho, porque ele vai e volta pro céu, vai e volta, toda hora ele é chamado, né? Então, fica assim meio confuso e ele fica querendo brigar, porque ele quer chegar perto da Renata e não pode. Mas aí, depois, né, que ele vai se habituando, vai mostrando as histórias, a novela tem até um rumo muito bom, porque tem muitas histórias na novela. Não fica uma coisa chata, tá? Só a Renata e o Salvador, né? Essa história não. Tem muitas outras histórias, tá? Então, tem muita confusão, muita reviravolta, dá vontade de você ver,
e até para você saber o que vai acontecer. Então é uma história assim diferente. Até disseram que não teve assim, que tiveram medo, né, por causa da Igreja Católica de não gostar, porque era um padre, né, que estava se apaixonando, mostrando esse negócio de céu. Mas achei essa novela super light, super boa, super agradável de se ver. A Maitê Perrone, como sempre, estava bem. Não é um grande papel assim, mas um papel divertido, legal, tá? A novela gostosinha de se ver, vale a pena, tá? É uma novela muito gostosinha de se ver, tá? Quem já viu essa novela, deixa nos seus comentários, veja se gostou, tá? Deixe seu like, não se esqueçam de se inscrever no nosso canal, dê essa forcinha pra gente, tá? Ative o nosso sininho de notificação para você ficar por dentro de tudo que o canal Anisérie tem. E todo sábado, não esqueça do nosso encontro marcado com a novela 3 vezes Ana. Tchau, pessoal!